Olá, tudo bem? Eu sou o professor Natanael Sobral. Nosso objetivo hoje será compartilhar uma introdução sobre o universo das bases teóricas da administração de ambientes de informação. Nosso fundamento será um livro digital, Bases Teóricas da Administração de Ambientes de Informação, de Tedeschi. Peço a todos que fiquem aqui comigo para que possamos aprender um pouco mais sobre esse assunto tão necessário. Por qual motivo vamos estudar uma teoria? Acredito que em algum momento vocês já ouviram falar sobre a teoria como algo pejorativo, ou seja, a teoria como algo desnecessário que não possui relação com a prática, conteúdo sem utilidade ou até mesmo a teoria como sinônimo de blá blá blá. Na verdade, uma teoria é o conjunto de conhecimentos que dão fundamento a uma área. A teoria se alimenta da prática, sendo construída com base na reflexão e observação de fenômenos, fatos, dados, atos e acontecimentos. E a prática também se alimenta da teoria, à medida que encontramos nas teorias reflexões e conhecimentos sistematizados que guiam a prática por caminhos mais assertivos. Quem conhece as teorias tem menos chance de errar, justamente por ter acesso a um conhecimento selecionado sobre uma determinada prática. E quem conhece a prática também tem menos chances de desenvolver teorias que não sejam meras abstrações. Sendo assim, é importante que o gestor aplique este ciclo dialético, exercendo um diálogo constante entre a teoria e a prática. Em relação aos tipos de conhecimento, pode-se afirmar que há três principais. O primeiro é o conhecimento místico, focado em explicar algo sem comprovação científica, a partir da existência de um ser supremo transcendental que rege todas as coisas. É muito baseado na fé, na experiência espiritual dos indivíduos, na experiência espiritual de cada um. Como exemplo, temos tarôs, búzios, rituais religiosos e etc. O segundo tipo é o conhecimento empírico. Este é possível de ser comprovado, mas não se explica racionalmente. É fruto da prática ou experiência acrescida da habilidade de um indivíduo, o que torna muito difícil esse tipo de conhecimento ser repassado. Na teoria da gestão do conhecimento, pode-se dizer que o conhecimento empírico depende muito do conhecimento tácito, ou seja, os saberes que você tem internalizado. Você sabe fazer algo, mas nem sempre vai conseguir explicitar o que sabe em sua completude. Como exemplo disto, podemos citar a arte de afinar um piano, a maneira de preparar um alimento, o jeito de regular um carro e etc. Por fim, temos o conhecimento científico. Este se comprova e se explica racionalmente. É sujeito a normas estatísticas e históricas de comprovação, podendo ser transmitido em sua plenitude. Um exemplo é a teoria da gravidade, que diz que tudo que sobe tem que descer, já que a Terra atrai o corpo da massa menor a ela para o seu centro. Este fenômeno se comprova desde o simples ato de jogarmos um objeto para o alto e ele descer, até a necessidade que a indústria de aviação tem de trabalhar com a força de elevação, para que um avião consiga subir, vencendo a gravidade. Vale lembrar que para uma área de estudo ser considerada uma ciência, é necessário que muitas teorias sejam comprovadas. Dessa forma, a administração, que é considerada uma ciência, a ciência administrativa, tem como objeto de estudo as organizações humanas, as quais iremos chamar de organizações ou empresas. Ou ainda podem ser entidades, companhias, sociedades, instituições, institutos ou pessoas jurídicas, já que todas essas palavras, em geral, são empregadas como sinônimos. Mesmo que todos estes conceitos sejam apresentados como sinônimos, no contexto popular, cabe lembrar que uma organização é um grupamento de pessoas e recursos utilizados para se atingir um determinado objetivo. Já uma empresa, esta sim, é uma instituição voltada para uma atividade econômica visando o lucro. Já se tratando de organizações, é possível, inclusive, haver algumas organizações sem fins lucrativos, que não necessariamente visam lucro.
Uma das características importantes da administração é que ela possui funções. As 4 principais funções encontradas na literatura são as seguintes. Planejar é uma função que liga o presente ao futuro. É onde se definem resultados a serem alcançados, os objetivos, e os meios e recursos para atingi-los. Para se fazer um bom planejamento, é preciso definir o que vai ser feito, por qual motivo vai ser feito, quem vai fazer, quanto vai custar, como será feito, quando vai ser feito e onde vai ser feito. A segunda função é organizar, que em suma significa colocar as pessoas certas nos lugares e momentos certos, com recursos materiais corretos. A terceira é dirigir. A direção é uma soma de coordenação e comando. A coordenação implica em colocar os materiais e processos em uma ordem lógica. Já o comando demanda orientar pessoas, fazendo uso da motivação, comunicação e liderança. Por fim, a quarta função é controlar, o controle. O controle implica em verificar se o planejamento e a direção estão no mesmo sentido, em harmonia, e constatar se o que foi planejado está sendo executado e cumprido. Caso não, tomar medidas corretivas. Sem controle, de nada adianta produzir um bom planejamento. É preciso planejar, porém, em seguida, manter as rédeas do planejamento com indicadores que possam mensurar os resultados. Com a junção dessas 4 funções, temos o ciclo administrativo, que permite corrigir o que foi planejado inicialmente ou até mesmo pensar um novo planejamento. As funções são organizadas em forma de ciclo, pois indica que precisam ser executadas ciclicamente, de modo contínuo e sistematizado. Um dos maiores erros cometidos pelos gestores é não executar as funções administrativas de maneira integrada, ou seja, executar apenas uma ou 2 funções administrativas. Vale lembrar que a administração é uma ciência com várias teorias comprovadas e não está isolada das outras ciências, dos outros conhecimentos. Muito pelo contrário, a administração surgiu de outras ciências e alimenta-se delas diariamente para compreender melhor as organizações, empresas e criar seus próprios conhecimentos. Algumas destas relações interdisciplinares são geradas no próprio ventre da administração, materializando-se em sub-áreas, como, por exemplo, mercadologia, marketing e vendas, que estuda especificamente as necessidades dos mercados, tanto efetivos como potenciais, os canais de comunicações e relaciona-se com várias áreas, como economia, sociologia, psicologia, estatística, comunicação social, direito e letras de uma forma geral. Finanças, custos e controladoria. Estuda a captação e adoção dos recursos financeiros, além do seu controle, ou seja, o controle dos recursos materiais, relacionando-se com a matemática comercial e financeira, contabilidade, economia e as ciências matemáticas em geral. Produção, materiais e organização, também muito conhecido como organização de sistemas e métodos. Estuda os processos de transformação, suas estocagens, a segurança no trabalho, com maximização de resultados e minimização dos esforços. Relaciona-se com todas as engenharias e ciências exatas e também com ciências da saúde, ciências humanas e principalmente com ciências jurídicas. Recursos humanos e gestão de pessoas. Estuda o recrutamento, seleção, treinamento e motivação da mão de obra. Relaciona-se com a psicologia, pedagogia, sociologia, direito e outras ciências humanas. Serviços gerais nas organizações. Atua em todas as formas de organizações humanas e relaciona-se com todas as ciências em questão. Então, na área hospitalar se relaciona com a medicina, na área rural com a agronomia, ciências veterinárias, florestais, na pública com o direito e a política, entre outras áreas do conhecimento. Em geral, nos ambientes e unidades de informação, temos formas específicas de organização setorial, como, por exemplo, serviço de referência. O serviço de referência é onde os bibliotecários prestam orientações aos usuários para o uso e a exploração dos recursos de informação, das bibliografias, relacionando-se de maneira interdisciplinar com a comunicação, psicologia, tecnologia de bases de dados e sistemas de informação. Está muito associado ao atendimento ao público.
que é responsável por renovar, receber e emprestar itens do acervo. E o setor de aquisição, que se relaciona com a aquisição, podendo ser compras, recebimentos de doações e incorporação de recursos informacionais. Nesse setor, é preciso ouvir os usuários, entendermos com base em estudos de usuário, que nada mais são do que pesquisas de mercado, para que as informações relevantes sejam adquiridas. Relaciona-se de forma interdisciplinar com marketing, finanças e contabilidade. Processamento técnico, que cuida dos processos de catalogação e descrição, seja física ou temática, a organização da informação e do conhecimento, procurando manter as bibliografias organizadas com sistemas classificatórios, que são típicos da biblioteconomia, se relacionando com as áreas de logística, linguística e também com todas as áreas pertinentes ao tema específico do acervo. Restauração e conservação. Esse setor responde pela conservação e restauração das bibliografias, assegurando que os itens danificados sejam devolvidos rapidamente ao acervo e prevenindo a ocorrência de danos. Este setor se relaciona com as áreas de história, museologia, arquivologia, tecnologia e etc. Multimeios. É um setor que disponibiliza recursos informacionais não convencionais, inclusive podendo ser de outras instituições em âmbito digital. Lá é possível encontrar CDs, DVDs, mapas, plantas de engenharia, partitura, discos de vinil, VHS, entre outros. É um setor que também se relaciona com as áreas de história, museologia, arquivologia e tecnologia. E, por fim, a direção, setor responsável por planejar, organizar, controlar e dirigir. É onde as principais decisões são tomadas no plano estratégico. É importante que o diretor escute os profissionais e os usuários de informação, os clientes, visando promover uma gestão participativa e inteligente. Hoje, tivemos como objetivo compartilhar uma introdução sobre o universo das bases teóricas da administração de ambientes de informação. Falamos sobre a importância das teorias, especialmente quando aliadas à prática, tratamos dos tipos de conhecimento e da administração como uma ciência, reforçando também as funções administrativas e as relações interdisciplinares estabelecidas pela administração. Apenas para complementar, mesmo que este não seja um assunto tratado em nosso e-book, quando nos referimos a ambientes e unidades de informação, estamos falando das instituições de informação, instituições documentais, arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação, centros de informação, memoriais, livrarias, sebos e etc. É possível também a existência de ambientes e unidades de informação dentro de empresas, indústrias e demais organizações, públicas ou privadas. Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto no Água. Fica o convite a vocês. Um abraço a todos e bons estudos.